Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu Salvador. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana no culto infantil da Igreja Batista Central de Campinas para mais uma programação e espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos com muita saudade de vocês porque há tempo que a gente não pode vir para a igreja, né? E a gente não consegue encontrar com vocês. Mas, desde que vocês estejam bem, e assim nós vamos começar orando, tá bom? Então vamos lá, todo mundo aí fecha o olhinho em casa, que nós vamos falar com Deus, Papai do céu, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e aprender um pouquinho mais do que o Senhor nos deixou pra gente, Pai. Abençoa cada criança que está assistindo, cada criança da nossa cidade, cada criança do nosso país e do mundo, Pai. Que Tu esteja protegendo elas em saúde e alegria, Pai. Seja conosco com esse trabalho de hoje, essa programação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Beleza, gente? Então, nós vamos hoje partir para mais uma lição e vamos iniciar com um versículo aqui, tá? Então, tem um versículo aqui que nós vamos ler, o tio vai ler para vocês. Depois vocês podem pedir uma ajuda aí para o papai, para a mamãe, para ir falando para vocês também, tá? Esse versículo aqui, ele está na Bíblia, né? No livro de 2 Timóteo, certo? 2 Timóteo é o número do livro aqui, no capítulo 4, versículo 2, tá bom? Então vamos ler. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora do tempo, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, esse versículo que está aqui, está dizendo para nós que devemos pregar a palavra, falar de Deus para todo mundo, tá bom? Então, crianças, hoje nós vamos dar sequência a mais um estudo, mais uma lição da Bíblia, tá bom? Então, quando eu era pequeno e fui crescendo, fui aprendendo a estudar as coisas da Bíblia, as lições, as histórias, e fui aprendendo. E isso foi muito importante para mim poder falar também das histórias da Bíblia para as outras pessoas, para as outras crianças, para elas também conhecerem, né? E também é isso que eu espero aqui de vocês, que vocês contem para as outras crianças, para a vovó, para o vovô, papai, para a mamãe, que vocês possam sempre estar contando as histórias da Bíblia, tá bom? E assim como vocês fizeram, os profetas foram fazendo lá na história da Bíblia. Então eu pergunto para vocês, o que é um profeta? Então olha lá, 2 segundinhos, 3 minutos, você falar para a mamãe, papai, para quem está perto, o que é um profeta? Beleza? Aí acertou? Profeta é um mensageiro de Deus, é quem conta, quem falava o que Deus mandava eles falarem. Seguia o que Deus falava lá, faz isso, faz aquilo, fala isso, e os profetas faziam. Na semana passada foi visto, já em outras semanas estão sendo falados sobre os profetas. E hoje nós vamos ver mais um profeta. Hoje nós vamos ver a história do profeta Elias, tá? Então, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos começar a ver a história do profeta Elias, tá bom? A história do profeta Elias está no livro aqui da Bíblia, tá? Ó, como o já falou, Bíblia, está aqui no livro de 1 Reis, nos capítulos 17 e 18, tá bom? Ela vai estar por lá, uns trechos dessa história que o tio vai contar para vocês agora, tá bom? Então, Elias, que é esse camarada bacana aqui, ó, ele nasceu e vivia numa cidade chamada Gileade, lá na região de Israel, lá por onde Jesus passou, por todas aquelas partes da Bíblia, a maioria das histórias da Bíblia aconteceu lá, né? E essa também não foi diferente. Ele nasceu lá e vivia lá. Um dia, Deus veio até ele e falou, ó, vai, procura um rei que você precisa
levar uma mensagem para mim dele, que esse rei está fazendo coisa errada lá, ensinando o povo a fazer coisa errada. Ele partiu encontrar esse rei aqui, ó, chama o rei Acabe. Então, ó, ele foi lá e foi procurar o rei Acabe para conversar com ele, né? E o rei Acabe, ele era um rei de Israel, um rei que, com o passar do tempo, se transformou num rei ruim, né? Por quê? Porque não estava ensinando as coisas certas para o povo. E ele era casado com uma esposa lá, chamada Jezabel, que essa, gente, essa era ruim demais. Você imagina uma pessoa ruim, era essa daí. Ela mandava matar os profetas, mandava matar as pessoas do povo de Deus. Já pensou? Ela falava, quem gostava de ler a Bíblia, ela mandava matar, para ela não servia. E eles adoravam muito aos outros deuses. A Deus Baal, que eram as estátuas, a chuva, eles adoravam o sol, Deus Sol, para eles era Deus, e assim por diante. Muita coisa estranha acontecia, e o povo ia seguindo eles, fazer as coisas erradas. Então, eles desobedeciam a Deus. E, crianças, o que faz uma pessoa desobedecer a Deus? Eu acho que vocês sabem, né? Muitas vezes já foi falado. O que é? Falaram aí? É o pecado, né? O pecado que eles tinham faziam eles desobedecer a Deus. E o pecado é tudo que vocês têm, vocês já sabem. É desobedecer papai, desobedecer a mãe, não ajudar a fazer as coisas em casa. Nós vamos ver aqui que é adorar outro Deus. Tudo isso é pecado, gente. Então isso não deve fazer. E eles faziam, estava tudo errado. Então, o que Deus mandou eles falar para o rei Acabe? Ó, já que o rei não está obedecendo a Deus, vai lá, fala para ele que nos próximos anos não vai chover mais nessa região que ele vive, vai ficar tudo seco e o pessoal pode morrer até de fome, de sede, de tudo, tá? Avisa ele. E isso foi o que Elias fez. Falou para Acabe, ó, vai acabar a água aqui. Se você não pede perdão para Deus, vai ficar tudo ruim. Mas Acabe nem deu bola para Elias. E o pior, ameaçou Elias de morte. Falou que se ele ficasse, eles iam matar ele. Então Deus foi lá e falou para Elias, ó, sai daí, tem um lugar, tem um riacho, você vai lá para esse riacho, né? E ele pegou, ele seguiu para esse lugar, que era próximo a um riacho, chamava Queribe, tá? E ele foi ficar ali, porque Deus mandou. E o que lá, ele tinha água para beber do riacho, porque o riacho era água pura. E para comer, como que ele fazia? O que Deus fez? Lembra da história do corvo, dos pássaros? Todo dia de manhã, Deus mandou 2 corvos, ó, eles vinham voando, ó. Um trazia pão e o outro trazia carne para Elias comer. Aí eles voltavam embora. E à tarde voltava de novo. De manhã e à tarde, eles traziam pão e carne para Elias comer. Então Elias se alimentava com pão e carne, tinha água para beber e tudo caminhava bem, né? Então, crianças, vejam, olha só que coisa interessante, né? Viram como Deus é bondoso e Deus cuidava de Elias. E dessa mesma maneira, Deus cuida de todos nós. Independente do que a gente tem para comer, se são coisas gostosas, né? Se tem lanche de McDonald's, se tem uma pizza gostosa, se tem bolo de chocolate, se tem sorvete, tanta coisa maravilhosa, ou se apenas tem um simples pão em casa, tem uma água para tomar só. E isso acontece na casa da gente também, não é só com Elias. E para isso, nós temos que reconhecer a bondade de Deus, reconhecer que Deus cuida da mesma forma com coisas muito boas e com coisas mais simples, né? E assim aconteceu com Elias. Tem um versículo aqui na Bíblia que diz o seguinte, ó, que Deus tem o poder para cuidar dos seus filhos. E isso está no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Então, a palavra de Deus já tem uma promessa para nós, que Deus realmente cuida de nós. E isso é muito bom.
Então vivia assim. Aí o que aconteceu? Conforme Elias falou para o rei, o tempo passou, a chuva cessou, não chovia mais. Aconteceu, o rio aqui, ó, o rio secou. E sem água aqui, Elias não podia mais viver. O que o rei fez? O que o rei fez? O que Deus fez? Deus pegou Elias, levou para um outro lugar. Ele foi morar num outro lugar aqui, onde tinha uma viúva que morava com seus filhos e que era ali que Deus mandou. E olha que interessante, ele acabou ajudando a viúva, porque a viúva estava com necessidade de alimento, tinha um filho doente, e Elias ali, foi usado por Deus, ajudou aquela viúva que conseguiu ter alimento. Ó, pode ver que tem pão aqui na cesta, tinha uns gravetos lá que se transformou em farinha, e com a farinha conseguiu fazer os pães, e alimentou os filhos, e ainda curou o filho dela. Olha quanta coisa que Elias acabou fazendo, né? Porque Deus estava usando a vida de Elias e ajudou aquela viúva. Enquanto isso, lá na cidade de Israel, onde o rei vivia, tudo foi ficando seco. Tudo foi ficando seco. O gado, os animais, eles morreram, os animais, ó, morreu tudo, porque acabou a água, né? Como que os animais iam viver? E aí o que aconteceu? Como tudo foi ficando seco, ó, o mato morreu, ficou tudo seco, né? A vegetação que tinha aqui, ó, ficou tudo seca, as árvores já não eram mais verdes, ficaram secas, né? Então tudo secou e não tinha mais, os animais que o tio já falou já morreram, e a vida ficou muito difícil ali para o rei, não é verdade? Ó, estava muito difícil a vida para o rei ali. Né? Então que terrível, né, gente? E mesmo assim, o rei insistia em não pedir perdão para Deus e não aceitar que Deus, o nosso Deus de hoje, que era o Deus daquele tempo, era um Deus bom e é um Deus bom. Ele não queria aceitar isso. E as coisas foram cada vez mais se complicando, né? E aí, o que acontece, gente? Nós devemos então fazer o quê? Lembrar do quê? De pedir perdão para Deus. Era o que ele não queria fazer. É importante a gente pedir perdão para Deus quando a gente pecar, quando a gente fizer algo de errado, reconhecer que está errado e pedir perdão para Deus. Tem um outro versículo aqui, ó, na palavra de Deus que fala isso. Aqui em Lucas 17:3 diz assim, ó: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, olha lá. Quando a gente erra, quando a gente às vezes faz coisa errada com o irmãozinho, malcriação com o papai e com a mamãe, né? Pede perdão. É importante pedir perdão. E o outro pecado mais gigante que acontecia lá naquela época era o que? A adoração de outros deuses. Que eles adoravam as estátuas, não foi isso que o tio falou? Eles estavam fazendo um pecado terrível. E tem outro versículo que fala isso, ó, sobre esse negócio de adoração de coisas que não deve, ó. No livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos 3 e 4 diz: não terás outros deuses além de mim. Então, olha o que Deus fala, que não tem outro que a gente gosta. Não tem outro, não existe deuses do sol, deus estátua, deus Baal, deus alguma coisa, não tem nada, gente. É só o Deus que a gente conhece, Jesus, que morreu na cruz. É isso que existe hoje. Não existe outro Deus a adorar. E isso é um pecado terrível quando a gente começa a gostar de coisas mais do que Deus. Até a criança, ó, às vezes algum brinquedo que você de repente gosta muito mais do que Deus, celular às vezes que você pode gostar muito mais do que Deus, uma própria comida que você pode gostar muito mais do que Deus, isso é pecado. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque tudo isso está na palavra de Deus, que não devemos fazer dessa maneira, correto? Então, aí, o que aconteceu? Elias estava lá, naquele lado lá, com a viúva, lá deu tudo certo, e Elias estava um dia lá, e Deus chegou até Elias e falou: ó, Elias, agora você vai voltar lá,
você vai procurar o rei Acabe e vai falar para ele de novo, que com tudo isso de ruim que está acontecendo, com morte de todos os animais, de vegetais e tal, que ele deve pedir perdão para Deus e aceitar o Deus verdadeiro, não é isso? Não é o correto? Beleza, vai lá, volta lá, faz isso, tá? Porém, ele fez isso. Só que, da mesma maneira, o rei Acabe não aceitava o que Elias falava para ele. Aí ele chamou o rei e falou assim, então é o seguinte, nós vamos subir lá no Monte Carmelo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou montar um altar para Deus, você vai montar um altar para Deus e nós vamos ver aquele altar que pegar fogo é o que o Deus verdadeiro é presente, tá bom? Porque afinal de contas, eu sou o único profeta que sobrou aqui, você matou o restante, e você pega os seus 450 profetas de Baal, vai lá junto, leva tudo lá, sua turma lá, monta o altar e pede para pegar fogo. Nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Então, foi um desafio aí que Elias lançou para o rei, né? E assim, então, eles foram partir a fazer isso, tá? Então, primeiro foi o pessoal do rei aqui, ó. Eles foi lá, o rei subiu lá junto no Monte Carmelo. Eles começaram a montar o altar dele, né? Montaram o altar ali. Levou lá os profetas de Baal, os homens que adoravam também aos que diziam os bons, né? E adoravam os deuses lá, estátua, sol, tal. Levou tudo lá. Montou o altar lá com carne, com as lenhas, o que era de costume daquela época, prestar, né, a adoração a Deus dessa maneira. Montava um altar lá, queimava, e era uma maneira daquele tempo do Antigo Testamento de fazer uma adoração a Deus. E lá, eles montaram lá o altar deles, e aí era a vez deles fazer com que o Deus deles colocasse fogo ali, acendesse e tudo funcionasse. Então, esse era o desafio que foi colocado por Deus através de Elias. E assim começou. Eles montaram o altar lá e eles começaram a rezar para o Deus Baal, para ver se coloca fogo lá. E assim ficaram o dia inteiro. Passou a hora do almoço, chegou a tarde, eles dançavam, eles corriam em volta. Eles fizeram de tudo, gente. Tudo que vocês imaginaram para aparecer o fogo lá, fizeram. E nada aconteceu, gente, nada aconteceu. Aí Elias foi lá, foi falar com eles lá. E aí, pessoal, cadê o seu Deus? Cadê o Deus Baal seu? A estátua lá, está dormindo, a estátua? Elias foi tirar um sarro deles, hein, porque não pegou fogo nenhum. Cadê seu povo? Cadê? E eles ficaram chocados com isso, porque nada aconteceu. Aí Elias falou, então, gente, já que o seu Deus está dormindo, o meu nunca dorme. Meu Deus está sempre atento, Ele está sempre acordado, Ele sempre está atento para qualquer coisa que a gente conversa com Ele. Então, agora vai ser a minha vez de montar um altar ao meu Deus. Então, tirou o altar daqui e foi começar a montar o altar dele, tá? Aí ele foi o altar, agora foi montar o altar, Elias foi montar o altar dele lá. Então, ele montou conforme Deus. Veja bem, gente. Ele foi montar um altar conforme Deus falou para ele. Não era da vontade só de Elias. Ele seguiu o que Deus foi falando. Coloca a carne em cima, as lenhas embaixo. E além do mais, cavou em volta, como vocês podem ver aí, ó, em volta ali do altar. Colocou água, encheu de água. Molhou todas as lenhas. Aliás, não é difícil pegar fogo quando o papel está molhado. O bombeiro não usa água para apagar fogo, porque não pega fogo, né? Se molhar tudo ali, não pega fogo. E mesmo assim, Elias molhou tudo, encheu de água em volta para mostrar o poder de Deus. Então Elias falou, preparei tudo, está tudo pronto, agora chegou a hora da adoração ao meu Deus. O que Elias fez? Uma coisa que nós temos que fazer, fazemos sempre e devemos continuar fazendo. Ajoelhou e orou, falou com Deus. Falou, Deus, aqui está o altar ao Senhor e agora é a hora, espero que o Senhor mande fogo para queimar essa carne,
conforme o Senhor mesmo me ordenou. E aí o que aconteceu? De repente veio um fogo lá do céu. O fogo veio descer um fogo do céu lá, ó, e o fogo veio aqui, ó. E o fogo veio queimar o altar, queimou toda a carne, queimou todas as lenhas, a água secou. O poder de Deus veio aqui presente. E aí o que aconteceu? Elias veio, chamou o rei Acabe para mostrar o que estava acontecendo. Esse povo aqui tentou fugir, saiu correndo para cá, e algumas pessoas ficaram lá. Algumas pessoas, vendo o poder de Deus, acreditaram no nosso Deus poderoso. Então, muitas pessoas aqui, a partir desse momento, começou a acreditar em Deus. E outros fugiram. Esses que fugiram, morreram, gente. Sabe o que aconteceu? Morreram. Por quê? Porque qual que é o salário do pecado, conforme está na Bíblia? É a morte. Então, tomem cuidado, gente. Porque o pecado pode nos levar à morte um dia. Por isso que nós devemos fazer que nem esse povo fez aqui, ó. Errou, pediu perdão e aceitou que Deus tem o poder. Beleza, gente? Então, gente, essa aqui é a nossa lição de Elias, tá? Que contou a história, né, do rei Acabe. Então, o que fica para vocês o que a gente aprendeu nessa lição de hoje? Aprendemos o quê? Que precisamos ser corajosos, que nem foi Elias. Ele teve coragem, porque estava num lugar onde as pessoas queriam matá-lo. Às vezes, se a gente ficar sabendo que alguém quer matar a gente, o que a gente quer fazer, criança? A gente quer sumir, né? Sair correndo. E ele ficou. Por quê? Ele acreditou em Deus, obedeceu a Deus e teve coragem de fazer o que Deus pedia. Outra coisa, né, que Deus nos ensinou, a questão do sustento, né, gente? Você viu lá que um pedacinho de pão com os corvos lá, um pedacinho de carne, e a água que tinha ali foi o suficiente para ele viver vários dias lá. Então Deus tomou conta dele com coisas simples, e a gente precisa aprender isso na nossa casa, que às vezes não precisa ter um montão de coisas, às vezes tem o que Deus sempre nos concede. Às vezes Deus nos concede muita coisa e às vezes pouca coisa. E tudo isso devemos agradecer a Deus. E sempre pedir perdão. Lembrar de que pecamos, nós somos pecadores, o tio erra, todo mundo erra. Não existe ninguém, segundo a Bíblia, que nunca errou, apenas um, Jesus, né? Então, só Jesus nunca pecou. Nós pecamos. E para isso, quando você um dia brigar com o seu irmãozinho, pede perdão, chama ele, fala para o papai e para a mamãe, vou pedir perdão pelo que eu fiz de errado. É isso que Deus quer que você faça, que você reconheça o seu erro e peça perdão. Então, essas são as lições que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, o que vai ficar para vocês fazerem em casa? Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês fazem um coração bem grandão numa folha de papel, tá? Pega um papel lá grandão, faça um coração e lá desenhe tudo que você tem no seu coração, que você sabe da palavra de Deus. Por exemplo, desenha lá, se você sabe a história da Arca de Noé, desenha a arca lá. Você sabe a história de Adão e Eva, desenha o jardim, desenha a natureza lá. Você sabe a história de Cristo que morreu na cruz, desenha dentro desse coração. Então, desenha o que você sabe da palavra de Deus, é porque o que você sabe, o que você desenhar, é o que está no seu coração. Então faça isso, tá bom? Essa é a lição para a próxima semana, tá bom, crianças? Então é isso aí, crianças. Nós vamos orar agradecendo pela lição de hoje e nós vamos estar encerrando nossa programação de hoje, beleza? Então, mais uma vez, fecha o olhinho, cada um está em casa e vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, Deus, onde vimos uma lição, onde coisas preciosas foram faladas, Deus. Ajuda cada criança, Deus, que ouviu, que está ouvindo, que vai ouvir, a entender a importância de perdoar, Deus, a importância de ser corajoso, de falar a palavra de Deus, Pai, a importância de reconhecer que só há um Deus, não existe outro Deus, só Tu é Deus, e que através de Jesus, que veio aqui, morreu na cruz, é o único que pode entrar no nosso coração e salvar as nossas vidas.
Que Deus continue abençoando a vida de cada criança, cada família, cada lar, que cada um que esteja ouvindo essa mensagem e assim que esteja nos protegendo, principalmente em saúde nesse tempo difícil que vivemos, mas Deus tem o controle de tudo, Ele sabe o que tem melhor para cada um, para cada criança, para cada um de nós, tá bom? É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Beleza, criança? Tchau, um abraço a todos do tio Luiz e não perca a próxima semana, tá? Fique ligado no Ministério Infantil, no culto infantil e até breve, até mais.